Boa tarde, meus amigos, tudo bom? Jefferson Saldanha com vocês, nesse quarentena com direitos, vamos falar assim, né, em tom de descontração. Meus amigos, o que eu venho trazer hoje para esclarecimento é a situação de guarda, visitação e pensão alimentícia, tá? Tem causado um certo transtorno esse assunto, porque com a quarentena, algumas famílias estão tendo problemas com relação ao exercício da visitação e outras com o risco que as crianças estão se colocando quando os pais que vão fazer a visitação ou vão ter os seus filhos em guarda naquele período estarem frequentando lugares fechados com aglomeração de pessoas, e isso tem causado um certo transtorno. No primeiro momento, o que eu peço a quem tem essa situação dentro do seio da sua casa que tenha bom senso. Né? Nesse período de quarentena, o que impera nas relações jurídicas entre as pessoas é o bom senso. E isso não vai ser diferente na relação familiar. Então vamos dizer assim, quem tem guarda hoje, converse com o seu ex-companheiro, né, com o pai da criança, como é que eles podem fazer esse exercício de uma maneira segura para a criança. O primeiro ponto que eu venho destacar é que essa preocupação tem que ser comum. Tá? O pai que vai exercer o seu direito, né? A mãe que vai ceder o direito do ex-companheiro no exercício da visitação. Então, agir com muito bom senso. Né? Se eu tenho uma situação onde eu sou uma pessoa de risco, né? Eu frequento lugares, estou trabalhando, eu estou sujeito a uma contaminação, vamos conversar, né, entre as partes interessadas, se não seria conveniente ou a criança permanecer na guarda da mãe ou do pai, se já estava detendo essa guarda, neste período de quarentena. Tá? Após o período da quarentena, essa convivência seria reposta, né, com uma certa benevolência, né, compensando-se essa supressão do direito, né, de visitação. Ou ao mesmo tempo a gente faz uma substituição, né, dessa visitação presencial por uma visitação, um contato maior via aplicativo, via telefone celular, com transmissão via WhatsApp, FaceTime, toda essa situação, e depois se compensaria com a visitação presencial. Tá? Então isso é algo que a gente poderia opinar, né, numa prevenção a qualquer conflito. Uma outra situação no risco eminente que essa criança venha a ter caso essa relação não fique nessa maneira conscienciosa e tenha assim que ter a intervenção judicial. Aí poderia se haver um pedido, né, uma medida cautelar frente ao juiz da vara de família para que fosse suspensa nesse período, né, não como uma punição, mas sim como uma prevenção ao interesse do menor. Aí nesse ponto aqui eu faço o parênteses que isso já é uma judicialização da problemática, né, o que a gente procura evitar nesse momento, onde o bom senso é que deveria imperar. Então, se os pais conseguissem chegar neste nível, seria muito bom para todos, para a criança e para até a própria convivência entre os pais. Então, esse seria um primeiro conselho. Tá? Uma outra pergunta que me surgiu, né, nesse período foi com relação aos pais que pagam pensão e estão na iminência de perderem os seus empregos ou estão cumprindo a quarentena em casa, se eles teriam que suspender o pagamento nesse período. Novamente eu venho e peço o bom senso. Se eu estou dentro das minhas possibilidades financeiras de continuar cumprindo a minha obrigação, que eu cumpra. Se eu estiver numa situação onde eu vou ter uma perda drástica de rendimento e não tenho aporte financeiro para cumprir com as minhas obrigações, dentre elas o pagamento da pensão alimentar, entre em contato com a mãe do seu filho, passe a real situação, né? Se for o caso, formalizem aí um documento de suspensão temporária ou de um afrouxamento de pagamento ou dentro de uma capacidade. Né? Assinem, dá para assinar esse documento via DocuSign também, que é uma possibilidade hoje, ou mesmo assim troquem mensagens, formalize isso de alguma forma, e se for o caso, leve aos seus advogados que peçam uma interferência judicial como se fosse um pretenso acordo momentâneo, tá? Com relação a isso, até para salvaguardas, né? Isso também é uma possibilidade. Na situação onde o pai não está pagando de maneira efetiva, e a situação está complicada justamente por conta do agravamento, entre em contato com o seu advogado e faça-o buscar alguma medida judicial com relação a isso.
desde que, repetindo novamente, o bom senso já tenha superado todas as suas fases. Né? A gente tentou a conciliação, tentamos o contato, não está tendo. Então, esse é um conselho que eu posso dar. Né? Aqui trazendo sempre a situação de aconselhamento. Né? Cada caso em específico merece uma atenção. Então, nessa fase de pandemias, o melhor são os aconselhamentos. Então é isso que eu posso falar com vocês num primeiro momento. Deixe-me ver se não tem nada que eu possa falar um pouco mais. Eu acho que é isso. Né? Com relação à área de família, esse é um ponto interessante. Então, se eu tenho visitas que eu não estou conseguindo cumprir por conta da quarentena, tenta fazer uma tratativa com a sua ex-companheira ou com o pai do seu filho, para que isso seja feito da maneira mais segura possível para o filho. Né? Então esse é um aconselhamento nosso. Com relação ao pagamento de pensão, novamente aquela situação. Tive meu contrato de trabalho suspenso, não estou recebendo, vou ficar numa situação periclitante, entre em contato, passe a situação, tente ver se você compõe um acordo momentâneo. Não conseguiu, está impossível, não vai conseguir mesmo efetivo, aí você busca o judiciário. Entre em contato com o seu advogado e conversem. Tá? É esse o conselho que eu posso dar para vocês, espero que todos estejam bem, aproveitando esse período de quarentena justamente para colocar a casa em ordem, os pensamentos em ordem, a boa convivência em ordem e sabendo que isso é uma condição passageira. Passaremos por ela, tudo se restará bem e desejo a todos um bom sábado, um bom final de semana. Até mais.